Você sabia que existem objetos que parecem inofensivos, guardados com carinho e memória, mas que podem estar funcionando como portais espirituais em seu lar? Objetos que pertenceram a pessoas que já partiram e que você mantém guardados por amor, por saudade, por apego, sem saber que podem estar bloqueando suas bênçãos, atraindo opressão espiritual e impedindo que a graça de Deus se manifeste plenamente em sua vida. Esta mensagem não é para todos. Não existem coincidências espirituais. Se você está ouvindo estas palavras agora, neste exato momento, é porque o Espírito Santo a trouxe até aqui. Talvez você esteja enfrentando problemas que não consegue explicar, doenças que aparecem sem motivo, discussões constantes no lar, dificuldades financeiras que não param, insônia, pesadelos, sensação de peso ao entrar em determinados cômodos da casa, e você já tentou de tudo, mas nada parece funcionar completamente. E se eu te disser que o Padre Pio, o santo dos estigmas, aquele que via os anjos e enfrentava o demônio corpo a corpo, aquele que tinha o dom do discernimento dos espíritos e podia ver através das almas, revelou algo que poucos conhecem? E se eu te disser que ele alertou sobre 3 objetos específicos que jamais devemos guardar de pessoas falecidas, porque eles podem se tornar pontos de ancoragem espiritual para forças das trevas? Este conhecimento não está em qualquer lugar. Não é algo que se ensina abertamente. É uma revelação profunda, mística, que só chega àqueles que verdadeiramente buscam proteção espiritual e libertação. Certa vez, uma mulher foi confessar-se com o Padre Pio. Ela estava desesperada. Sua filha tinha adoecido misteriosamente. Os médicos não encontravam nada. A criança definhava dia após dia, tinha febres altíssimas à noite, gritava como se estivesse vendo coisas terríveis. A mãe já tinha feito novenas, já tinha pedido missas, mas nada resolvia. Quando entrou no confessionário, antes mesmo que ela abrisse a boca, o Padre Pio olhou para ela com aqueles olhos que penetravam a alma e disse: "Tire da casa o relógio que pertenceu à sua sogra, queime-o, e nunca mais guarde objetos dos mortos sem bênção e discernimento." A mulher ficou em choque. Como ele podia saber? Ela tinha guardado aquele relógio antigo como lembrança, mas obedeceu. Naquela mesma noite, queimou o relógio. No dia seguinte, a filha acordou curada, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. O que você vai ouvir agora pode mudar tudo. Pode ser a chave que faltava para destravar as bênçãos em sua vida, para libertar sua família de opressões que você nem sabia que existiam. Se você sente que Deus a trouxe até este vídeo, deixe um comentário dizendo: "Padre Pio, interceda por mim", e inscreva-se neste canal como um ato de fé, como um compromisso espiritual de buscar a verdade e a proteção divina. Porque o que vem a seguir não é para curiosos, é para guerreiros espirituais que querem verdadeiramente se libertar. O Padre Pio dizia que o demônio é astuto como uma serpente e que ele não ataca sempre de forma direta e escandalosa. Muitas vezes, ele age nas sombras, de maneira sutil, através de coisas que parecem inocentes, através de objetos que carregamos com carinho, sem saber que podem estar contaminados espiritualmente. E uma das revelações mais impactantes que ele deixou foi justamente sobre os objetos que pertenceram a pessoas falecidas. Objetos que guardam memória, energia, apego e que podem se tornar pontos de entrada para influências espirituais negativas em nosso lar. Durante seus anos de ministério, o Padre Pio acompanhou centenas de casos de possessão, opressão e infestação demoníaca. Ele via o que os outros não viam. Quando entrava em uma casa, sabia imediatamente se ali havia presença maligna. E em muitos desses casos, descobriu que a porta de entrada tinha sido um objeto aparentemente inofensivo. Um objeto guardado com amor, mas que trazia consigo uma carga espiritual pesada, uma ligação com o mundo dos mortos que não deveria existir.
Porque a Igreja sempre nos ensinou, há uma separação entre os vivos e os mortos. E quando quebramos essa separação de forma inadequada, sem discernimento, sem oração, sem proteção espiritual, abrimos brechas perigosas. Você já parou para pensar quantos objetos de pessoas falecidas você tem guardado em sua casa? Será que aquela roupa que pertenceu à sua mãe, aquele anel que era do seu pai, aquele móvel antigo que veio da sua avó, será que estão realmente apenas guardando memórias? Ou será que estão guardando algo mais? Será que é por isso que você sente aquele peso inexplicável? Que tem sonhos perturbadores? Que sente a presença de algo que não consegue identificar? Será que é por isso que as bênçãos parecem não chegar, que as portas parecem não se abrir, que a paz nunca se estabelece completamente em seu lar? O Padre Pio não falava por superstição. Ele falava por experiência mística, por revelação divina, por combate espiritual direto. Ele conhecia as leis do mundo espiritual porque vivia nelas diariamente. E ele sabia que certos objetos funcionam como âncoras. Âncoras que prendem almas que deveriam estar em paz. Âncoras que atraem espíritos confusos ou malignos. Âncoras que mantêm vínculos que deveriam ter sido rompidos no momento da morte. Houve um caso que ele acompanhou pessoalmente de um homem que estava sendo atormentado todas as noites. Esse homem via vultos, ouvia vozes, sentia como se alguém estivesse sentado sobre seu peito enquanto dormia. Ele foi até o Padre Pio pedindo ajuda, pedindo uma bênção, pedindo orações. O Padre Pio rezou por ele, mas disse: as orações não vão adiantar se você não remover a causa. Você tem algo em sua casa que não deveria ter, algo que pertenceu a um morto e que está preso a você. Procure, e quando encontrar, destrua. O homem voltou para casa confuso, mas começou a procurar, até que encontrou, escondido em um baú antigo, um objeto que tinha pertencido ao seu tio falecido. Um homem que tinha morrido em pecado grave, envolvido com práticas espiritistas. No momento em que queimou aquele objeto, o tormento cessou completamente. A paz voltou. E ele entendeu. Não era apenas um objeto, era uma porta aberta. Agora prepare seu coração, porque o que vou revelar a seguir são os 3 objetos específicos que o Padre Pio alertou para nunca guardarmos de pessoas que já faleceram. Padre Pio sempre ensinou que o mundo espiritual é real, tão real quanto o mundo físico, e que tudo o que existe na matéria carrega consigo uma dimensão espiritual. Os objetos não são apenas coisas, eles absorvem energias, intenções, orações, maldições, sofrimentos, alegrias. Eles guardam a memória espiritual de quem os possuiu. E quando essa pessoa parte para a eternidade, essa memória não desaparece automaticamente. Ela fica impregnada. E se aquela pessoa morreu em pecado, se morreu angustiada, se morreu presa a vícios ou mágoas, se estava envolvida com o ocultismo ou com práticas contrárias à fé, essa carga negativa permanece no objeto. E ao guardar esse objeto em sua casa, você pode estar trazendo para dentro do seu lar uma presença espiritual que não deveria estar ali. O primeiro objeto que o Padre Pio alertou para nunca guardarmos é roupas íntimas e roupas de dormir de pessoas falecidas. Pode parecer estranho, pode parecer exagerado, mas há uma razão espiritual profunda para isso. As roupas íntimas, as camisolas, os pijamas, são peças que estiveram em contato direto e constante com o corpo da pessoa. Elas absorveram o suor, a pele, os fluidos, a essência física daquela pessoa. E mais do que isso, absorveram também seus estados emocionais e espirituais mais íntimos. As noites de angústia, as doenças, as dores, os medos, os pesadelos. Tudo isso fica impregnado nessas roupas. O Padre Pio explicava que o corpo é o templo do espírito, e quando o espírito parte, o corpo se dissolve, mas os objetos que estiveram em contato íntimo com ele mantêm uma ligação espiritual.
É como se guardassem uma assinatura energética daquela alma. E se você guarda essas roupas, se você as usa, se você as mantém em seu guarda-roupa misturadas com suas próprias roupas, você está criando uma ponte espiritual com o mundo dos mortos. Uma ponte que pode atrair a alma da pessoa falecida, que pode confundi-la, que pode impedi-la de seguir seu caminho. E pior, pode atrair espíritos malignos que se aproveitam dessa ponte aberta para entrar em sua casa. Antes de revelar esses 3 objetos, preciso que você entenda algo fundamental. O Padre Pio sempre ensinou que o mundo espiritual é real, tão real quanto o mundo físico, e que tudo o que existe na matéria carrega consigo uma dimensão espiritual. Os objetos não são apenas coisas. Eles absorvem energias, intenções, orações, maldições, sofrimentos, alegrias. Eles guardam a memória espiritual de quem os possuiu. E quando essa pessoa parte para a eternidade, essa memória não desaparece automaticamente. Ela fica impregnada. E se aquela pessoa morreu em pecado, se morreu angustiada, se morreu presa a vícios ou mágoas, se estava envolvida com o ocultismo ou com práticas contrárias à fé, essa carga negativa permanece no objeto, e ao guardar esse objeto em sua casa, você pode estar trazendo para dentro do seu lar uma presença espiritual que não deveria estar ali. O Padre Pio via isso claramente. Ele tinha o dom do discernimento dos espíritos. Quando olhava para um objeto, sabia se estava limpo ou contaminado. Sabia se estava abençoado ou amaldiçoado. E ao longo de sua vida, ele identificou 3 tipos de objetos que são especialmente perigosos quando herdados de pessoas falecidas. Objetos que, pela sua natureza, pela sua função, pela sua proximidade com o corpo ou com a alma da pessoa, tornam-se pontos de ancoragem espiritual muito poderosos. Agora vou revelar cada um deles. E preste muita atenção, porque talvez você tenha um desses objetos em sua casa neste exato momento. O primeiro objeto que o Padre Pio alertou para nunca guardarmos é roupas íntimas e roupas de dormir de pessoas falecidas. Pode parecer estranho, pode parecer exagerado, mas há uma razão espiritual profunda para isso. As roupas íntimas, as camisolas, os pijamas, são peças que estiveram em contato direto e constante com o corpo da pessoa. Elas absorveram o suor, a pele, os fluidos, a essência física daquela pessoa. E mais do que isso, absorveram também seus estados emocionais e espirituais mais íntimos. As noites de angústia, as doenças, as dores, os medos, os pesadelos, tudo isso fica impregnado nessas roupas. O Padre Pio explicava que o corpo é o templo do espírito. E quando o espírito parte, o corpo se dissolve, mas os objetos que estiveram em contato íntimo com ele mantêm uma ligação espiritual. É como se guardassem uma assinatura energética daquela alma. E se você guarda essas roupas, se você as usa, se você as mantém em seu guarda-roupa misturadas com suas próprias roupas, você está criando uma ponte espiritual com o mundo dos mortos. Uma ponte que pode atrair a alma da pessoa falecida, que pode confundi-la, que pode impedi-la de seguir seu caminho. E pior, pode atrair espíritos malignos que se aproveitam dessa ponte aberta para entrar em sua casa. Houve uma mulher que procurou o Padre Pio porque estava tendo pesadelos terríveis todas as noites. Ela sonhava que sua mãe falecida vinha até ela, angustiada, pedindo ajuda, dizendo que não conseguia descansar. A mulher acordava sufocada, com falta de ar, sentindo um peso no peito. O Padre Pio a olhou e perguntou: "Você guardou as roupas da sua mãe?" Ela disse que sim, que tinha guardado algumas peças como lembrança, inclusive a camisola que a mãe usava quando faleceu. O Padre Pio foi categórico. Queime tudo, todas as roupas íntimas, todas as roupas de dormir, e reze uma missa pela alma dela.
Enquanto você mantiver essas roupas, ela não encontrará paz, e você também não. A mulher obedeceu, queimou todas as roupas, mandou rezar uma missa, e nunca mais teve aqueles pesadelos. Sua mãe apareceu uma última vez em sonho, mas agora em paz, agradecendo e se despedindo. Você entende o que isso significa? Guardar essas roupas não é amor, é apego. E o apego prende. Prende a alma que partiu e prende você também. Se você tem em sua casa roupas íntimas ou roupas de dormir de pessoas falecidas, saiba que pode estar abrindo uma porta espiritual perigosa. O que você deve fazer? Não jogue no lixo comum. Queime. E enquanto queima, reze pela alma daquela pessoa. Peça a Deus que a liberte de qualquer prisão espiritual e que a conduza à luz eterna. E peça também que sua casa seja purificada de qualquer influência negativa que tenha entrado através desses objetos. O segundo objeto que o Padre Pio alertou para nunca guardarmos são espelhos antigos que pertenceram a pessoas falecidas. Este é um dos alertas mais sérios e místicos que ele deixou. Os espelhos têm uma função espiritual muito particular. Eles refletem não apenas a imagem física, mas também a alma. Quantas vezes a pessoa falecida se olhou naquele espelho? Quantas vezes ela viu seu próprio rosto, seus próprios olhos, sua própria tristeza ou alegria refletida ali? O espelho guarda isso tudo. Guarda a imagem espiritual da pessoa. E quando você coloca esse espelho em sua casa, você pode estar trazendo não apenas a memória dela, mas a presença dela. O Padre Pio conhecia bem os mistérios dos espelhos. Ele sabia que, no mundo espiritual, os espelhos funcionam como portais. Eles podem ser usados tanto para o bem quanto para o mal. E quando um espelho pertenceu a alguém que morreu, especialmente se morreu de forma trágica, se morreu em pecado, se estava envolvido com práticas esotéricas ou espiritistas, esse espelho pode se tornar um portal ativo para o mundo das trevas. Pode se tornar um ponto de observação para espíritos malignos que vigiam sua casa através dele. O espelho é como uma janela entre dois mundos. E quando pertence a alguém que já morreu, essa janela pode ficar aberta permanentemente, permitindo que coisas que deveriam estar do outro lado atravessem para o nosso lado. Você tem espelhos antigos em sua casa, espelhos que pertenceram a avós, a pais, a parentes falecidos. Olhe para eles com atenção espiritual. Você sente algo estranho quando passa por eles? Você já viu reflexos que não deveriam estar ali? Você sente que está sendo observado? Se a resposta for sim, não hesite. Retire esse espelho de sua casa. Não o doe, não o venda, porque você estaria transferindo o problema para outra pessoa. Quebre-o. E enquanto quebra, invoque o nome de Jesus Cristo, peça a proteção do sangue precioso e reze para que qualquer portal espiritual seja fechado definitivamente. E agora, chegamos ao terceiro objeto, talvez o mais perigoso de todos. O Padre Pio alertou para nunca guardarmos joias e bijuterias que a pessoa falecida usava constantemente, especialmente anéis, colares e brincos. Você pode estar pensando, mas são objetos preciosos, são heranças de família, são lembranças importantes. Sim, são, mas espiritualmente são extremamente perigosos. Por quê? Porque joias são objetos de adorno pessoal, objetos que tocam o corpo diariamente, que absorvem não apenas o suor e a pele, mas também as emoções, os pensamentos, as intenções da pessoa. E mais, joias são feitas de metais e pedras que têm propriedades energéticas naturais. Ouro, prata, pedras preciosas. Tudo isso conduz e armazena energia espiritual de forma muito intensa. O Padre Pio via com seus olhos espirituais que certas joias carregavam verdadeiras maldições. Não porque a pessoa a amaldiçoou conscientemente, mas porque viveu em pecado, em mágoa, em rancor, e isso ficou impregnado no objeto.
E quando você herda essas joias e começa a usá-las, você está literalmente colocando em seu corpo a carga espiritual de outra pessoa. Você está absorvendo as tristezas dela, as doenças dela, os vícios dela, os fracassos dela. Você está criando uma identificação espiritual com aquela alma. E isso pode bloquear completamente sua própria vida. Uma jovem procurou o Padre Pio porque, desde que tinha herdado o anel de casamento da sua avó falecida, sua vida conjugal tinha se tornado um inferno. Antes, era feliz com o marido. Depois, só havia brigas, desconfianças, frieza. Ela não entendia o que estava acontecendo. O Padre Pio pediu para ver o anel. Assim que o pegou, sentiu imediatamente a opressão. Ele disse: "Sua avó sofreu muito neste casamento. Ela foi traída, humilhada e morreu com o coração partido. Toda essa dor está neste anel. E agora está contaminando seu próprio casamento. Tire-o e nunca mais use joias de pessoas que morreram infelizes." A jovem tirou o anel naquele mesmo dia. E em poucas semanas, a paz voltou ao seu casamento. Era como se uma nuvem negra tivesse sido removida. Você usa joias de pessoas falecidas, aquele colar da sua mãe, aquele anel da sua avó, aqueles brincos que pertenceram a uma tia. Pare e pense. Desde que começou a usar, o que mudou em sua vida? Você começou a ter os mesmos problemas que aquela pessoa tinha? As mesmas doenças? As mesmas dificuldades? Isso não é coincidência, é contaminação espiritual. E a solução não é guardar essas joias em uma gaveta, porque mesmo guardadas, elas continuam irradiando aquela energia negativa dentro de sua casa. A solução é se desfazer delas de forma espiritualmente correta. Se forem de ouro ou prata, derreta-as e transforme-as em algo novo, completamente diferente, que seja benzido por um sacerdote. Se forem bijuterias ou pedras, queime-as ou enterre-as em lugar afastado. E faça isso com oração, pedindo perdão por qualquer porta que tenha sido aberta e pedindo a proteção divina sobre sua vida e sua família. Estes são os 3 objetos que o Padre Pio alertou para nunca guardarmos de pessoas falecidas. E agora você sabe por quê. Não é superstição, não é exagero, é discernimento espiritual, é sabedoria mística, é proteção real contra forças que querem destruir sua paz, sua saúde, sua família e sua fé. Agora você sabe o que estava impedindo as bênçãos de fluírem em sua vida. Agora você entende por que sentia aquele peso, aquela opressão, aquela sensação de que algo invisível estava bloqueando seus caminhos. Não era imaginação, era real. Eram portas espirituais abertas através de objetos que você guardava com amor, mas que estavam funcionando como âncoras das trevas em seu lar. O Padre Pio dizia: "A ignorância espiritual é a maior aliada do demônio." Mas agora você não está mais na ignorância. Você recebeu o conhecimento, e com o conhecimento vem a responsabilidade de agir. Então, o que você deve fazer a partir de agora? Primeiro, examine sua casa com olhos espirituais. Procure esses 3 tipos de objetos: roupas íntimas e de dormir, espelhos antigos, joias que pertenceram a falecidos. Quando encontrá-los, não tenha medo, mas também não hesite. Antes de se desfazer deles, faça uma oração profunda. Peça perdão a Deus por qualquer porta que tenha sido aberta sem intenção. Peça a intercessão do Padre Pio, que conhecia tão bem essas batalhas espirituais. Reze um Pai Nosso e 3 Ave-Marias pela alma da pessoa falecida, pedindo que ela seja liberta e encontre a paz eterna. Depois, destrua os objetos da forma correta, queime as roupas, quebre os espelhos, derreta ou enterre as joias. E enquanto faz isso, declare em voz alta: "Em nome de Jesus Cristo fecho toda a porta espiritual que foi aberta. Nenhum espírito tem mais direito de permanecer em minha casa. Só a luz de Deus habita aqui." Depois disso, purifique sua casa. Jogue água benta em todos os cômodos.
Acenda uma vela benzida diante de uma imagem sagrada. Reze o terço pedindo proteção. E tenha fé. A transformação será imediata. Muitos que seguiram este ensinamento testemunharam curas inexplicáveis, reconciliações familiares, portas financeiras que se abriram, paz que voltou depois de anos de tormento. O Padre Pio promete do céu: aqueles que me invocarem com fé e removerem as pedras de tropeço espiritual de suas vidas, verão a mão de Deus agir poderosamente. Esta é a sua hora. Esta é a sua libertação. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu que foi o Espírito Santo quem a trouxe até aqui, então não deixe que este ensinamento se perca. Inscreva-se neste canal agora. Não é apenas um clique, é um ato de fé. É um compromisso espiritual de continuar buscando a verdade, a proteção divina e os ensinamentos profundos que o Padre Pio deixou para nós. Cada vídeo que publicamos aqui é uma revelação, um mistério desvendado, um ensinamento que pode mudar sua vida. Agora, eu quero fazer um convite especial para você. Um desafio espiritual que vai mudar completamente a atmosfera da sua casa e da sua vida. Este desafio é baseado diretamente nos ensinamentos do Padre Pio sobre purificação espiritual e proteção do lar. Ele é simples, mas poderoso, e se você fizer com fé verdadeira, verá resultados que vão surpreendê-la. O desafio é o seguinte: nos próximos 7 dias, você vai purificar espiritualmente sua casa, seguindo 3 passos sagrados. Primeiro passo: identifique e remova os 3 objetos perigosos que revelamos neste vídeo. Faça isso no primeiro dia, com oração e determinação. Segundo passo: durante os 7 dias, todas as noites antes de dormir, jogue água benta em todos os cômodos da sua casa, especialmente nos quartos, e reze um Pai Nosso, pedindo a proteção do Padre Pio. Terceiro passo: no 7º dia, acenda uma vela benzida diante de uma imagem do Sagrado Coração de Jesus ou do Padre Pio, e agradeça pela libertação e proteção que sua casa recebeu. A recompensa espiritual deste desafio será imensa. Você sentirá a paz voltar, sentirá que o peso foi removido, sentirá que as bênçãos começam a fluir novamente. E mais, você estará criando um escudo espiritual ao redor da sua família que o inimigo não poderá penetrar. O Padre Pio dizia que uma casa purificada é uma fortaleza contra o mal. E é isso que sua casa se tornará. Então eu pergunto agora: você aceita este desafio? Se aceita, deixe um comentário dizendo: aceito o desafio dos 7 dias. E inscreva-se neste canal para receber mais ensinamentos que vão fortalecer sua jornada espiritual. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Sua libertação começa agora. Chegamos ao final desta jornada espiritual, mas na verdade, este é apenas o começo da sua libertação. Agora eu quero que você pare tudo o que está fazendo. Se estiver em um lugar seguro, feche os olhos. Respire profundamente, sinta a presença de Deus ao seu redor. Sinta que você não está sozinha. O Padre Pio está intercedendo por você neste exato momento. Os anjos estão ao seu lado. E o Espírito Santo está prestes a soprar sobre sua vida uma renovação poderosa. Vamos orar juntos. Repita em seu coração cada palavra que eu disser, com fé, com entrega, com confiança total. Senhor Jesus Cristo, meu Salvador e meu protetor, eu venho diante de Ti neste momento com o coração arrependido e cheio de esperança. Reconheço que, por ignorância, abri portas espirituais em minha casa e em minha vida. Reconheço que guardei objetos que não deveria ter guardado e que, através deles, forças das trevas encontraram brechas para me atormentar, para bloquear minhas bênçãos, para roubar minha paz. Mas agora, Senhor, com o conhecimento que recebi através dos ensinamentos do Teu servo fiel, o Padre Pio, eu tomo a decisão de fechar todas essas portas.
Eu renuncio a todo apego espiritual que me prende. Eu renuncio a toda herança maligna que recebi sem saber. Em teu santo nome, Jesus, eu quebro toda ligação espiritual com objetos, com pessoas falecidas, com qualquer força que não venha de ti. Padre Pio, santo dos estigmas, guerreiro espiritual, intercessor poderoso, eu te peço neste momento, intercede por mim diante do trono de Deus. Tu que conheceste tão bem as batalhas contra o maligno, tu que ensinaste o caminho da purificação e da proteção, ajuda-me agora. Liberta minha casa de toda opressão. Liberta minha família de todo o peso espiritual. Fecha toda a porta que foi aberta. Expulsa todo espírito que não seja de Deus e coloca sobre mim e sobre os meus o manto da tua proteção. Senhor Jesus, pelo teu preciosíssimo sangue derramado na cruz, eu purifico agora minha casa, meu corpo, minha mente, minha alma. Que teu sangue lave cada cômodo, que tua luz dissipe toda sombra, que tua paz reine onde antes havia tormento. Eu te entrego todos os objetos que preciso remover. Eu te entrego todas as memórias que preciso soltar. Eu te entrego todo o meu passado, para que tu possas me dar um futuro novo, abençoado, protegido. Espírito Santo, sopra agora sobre minha vida. Renova-me, cura-me, fortalece-me, dá-me discernimento para nunca mais abrir portas espirituais perigosas. Dá-me sabedoria para proteger minha família. Dá-me fé para confiar que a partir de agora tudo será diferente. Amém. Abra seus olhos agora. Você está renovada, você está protegida, você está livre. Vá em paz, e que a bênção do Padre Pio e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.